Todos encontraram João 20. Nós vamos ler dos versículos 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Seja abençoada a leitura da palavra. Nosso Deus e Pai, temos lido o texto sagrado sobre o qual está embasada, fundamentada a mensagem, a pregação desta manhã. Ó Deus, com o texto exposto diante dos nossos olhos e os nossos corações expostos diante do texto, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, leia a nossa vida, leia o nosso coração, leia, Senhor, a expectativa desse momento que estamos vivendo e que nós também, Senhor, sejamos instruídos, iluminados pelo Espírito Santo, a fim de compreendermos, ó Deus, o sentido dessa palavra e de o aplicarmos à nossa vida. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis sentar. Eu compartilhei uma história ontem, no final da cantata da Páscoa, na conclusão do musical, que era a ilustração narrativa da mensagem de hoje. Então eu vou pedir perdão aos irmãos que estiveram ontem, que vão ouvir, embora eu tenha deixado uma parte do final sem contar. Mas me perdoe você que esteve ontem e vai ouvir a história de novo, né? A ilustração de novo. É um fato real, acontecido nos Estados Unidos, no dia 14 de fevereiro de 2024, Dia dos Namorados, nos Estados Unidos, um pastor chamado Thomas Whitefield, de 52 anos, desapareceu nas montanhas do Colorado durante uma nevasca histórica. Antes de ser pastor, Thomas era um fuzileiro naval norte-americano, ou estadunidense, melhor dizendo, um homem treinado para sobreviver. Após um encontro com Deus, que aconteceu em 2015, ele dedicou sua vida a resgatar veteranos do suicídio. Muitos veteranos de guerra entram em depressão e atentam contra a própria vida. Ele passou a dar atenção a esses veteranos de guerra que tentaram suicídio ou ajudando-os a não tentar. Mas isso trouxe muitos inimigos, perigosos inimigos para o Thomas. Ele ajudou homens a saírem de grupos de extremistas e cartéis. Isso produziu muito ódio. A caminhonete do pastor Thomas foi encontrada abandonada em Denver, no Colorado. Portas abertas, dentro da caminhonete a Bíblia aberta no Salmo 23 e sinais de violência. A tempestade piorava muito naquele dia. O frio era extremo, o vento brutalmente frio, visibilidade zero.
As autoridades começaram a dizer: é impossível encontrá-lo com vida. Vamos suspender as buscas. Mas oito homens se recusaram a aceitar aquilo como sendo o fim. Alguns pastores, como o Thomas, e outros veteranos que ele havia ajudado, se uniram para continuar as buscas. Com o apoio do xerife, eles ajoelharam-se na neve e começaram a orar. Durante a oração, um deles teve uma forte impressão, vinha à sua mente um lugar. O Vale dos Três Pinos, que ficava ao norte ali do Colorado. Um lugar esquecido nas buscas, fora da área de busca. O xerife consultou os mapas e identificou que aquele lugar existia. Era uma chance mínima, mas uma chance. E mesmo assim, eles decidiram ir. Caminharam por horas na neve profunda. Oxigênio escasso, rarefeito. O corpo no extremo, no limite. Mas eles seguiram. Até que viram algo estranho no chão. Um retângulo marcado no chão. Eles começaram a cavar. E a cavar, e a cavar. E cavaram mais fundo. E cavaram mais rápido. Até que a pá bateu em algo sólido. Que eles entenderam que era madeira. E de fato era. Era um caixão. O caixão estava pregado, selado, totalmente selado, enterrado a metros de profundidade. E quando abriram, o pastor Thomas estava lá, imóvel, quase congelando. Um dos pastores que havia permanecido ali entre os 8 era médico de combate, acostumado com situações como aquela. Ele então verificou o pulso do Thomas e percebeu que era quase inexistente. Ele tinha apenas 2 batimentos por minuto. Mas contra toda lógica, ainda que somente com 2 batimentos por minuto no seu coração, ele estava vivo. Levado para o hospital, às pressas, os médicos ficaram maravilhados, perplexos, porque não havia no Thomas nenhum dano cerebral, não havia falência de órgãos, não havia qualquer colapso que poderia ser esperado pela falta de oxigênio e de água no seu corpo. Após 7 dias de busca, o Thomas contou o que ele viveu no caixão. Ele relata que, num primeiro momento, ele sentiu medo. Mas após o pânico inicial, ele orou. E uma paz sobrenatural o envolveu. Ele disse ter ouvido uma promessa da parte de Deus. Você vai dormir, mas não vai morrer. Em 7 dias você será encontrado. E de fato foi, meus irmãos. E o testemunho desse milagre, desse salvamento da vida do pastor Thomas, alcançou milhares de pessoas, renovou a fé de centenas de milhares, trouxe esperança e transformou vidas. Até um dos envolvidos no crime, consumido pela culpa, escolheu viver de modo diferente, entregou a vida dele para Jesus, mudou de vida para viver como um salvo e redimido por Cristo.
Porque isso aconteceu, meus irmãos, e porque coisas assim acontecem? Porque quando Deus decide que alguém vai viver, nem inimigo, nem canhão, nem bomba, nem montanha, nem gelo, nem um frio caixão podem determinar o fim da história. Só Deus pode definir o meu destino, só Deus pode definir o seu destino, só Deus é Senhor, aleluia. O texto bíblico da mensagem de hoje nos conta sobre um dos aparecimentos de Jesus após sua ressurreição. O outrora crucificado Jesus aparece aos seus discípulos, comissionando a eles para a sua obra e equipando-os com o Espírito Santo. Vamos nos voltar para o texto, meus irmãos, então, a fim de vermos como a vida do homem, Jesus Cristo, mudou para sempre a história dos seres humanos. Aleluia. Aleluia. Versículos 19 a 21. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Meus irmãos, nós temos aqui nesses versículos a missão cristã, o propósito para o qual nós existimos, para o qual nós fomos salvos, a tarefa, o envio da parte do Senhor. Era de manhã bem cedo, como João nos conta no primeiro versículo desse capítulo 20, quando Jesus conversou com Maria Madalena, no primeiro dia da semana, de madrugada, ainda estava escuro, naquele domingo, o dia da ressurreição. E na tarde daquele dia, como nos conta o versículo 19, os discípulos, 10 dos 12, exceto apenas Judas e Tomé, os 10 discípulos estavam reunidos em uma sala. Eles estavam com as portas trancadas, como nos relata o texto, com medo das consequências, com medo do que aqueles que prenderam a Jesus poderiam fazer com os seus seguidores também. Os discípulos temiam ser presos por apoiar uma suposta conspiração de Jesus contra a autoridade imperial de Roma. João nos dá conta de que Jesus veio e se pôs no meio deles. O texto não diz que os discípulos o viram abrir a porta e entrar. O texto diz que ele veio e apareceu entre eles, do nada. Se pôs no meio deles. Após a ressurreição, meus irmãos, Jesus passou a manifestar de forma mais completa os seus atributos divinos. Assim, embora ainda completamente humano, ele não permite que barreiras físicas o impeçam de revelar-se aos seus discípulos. Lutero diz que esse aparecer, ouvir e pôr-se no meio deles, soa como se ele já estivesse lá, oculto. E a Escritura nos permite inferir a esse respeito. Porque lembra quando ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús? Ele está andando com eles, ele está escutando tudo que eles estão conversando. E eles lamentando: poxa, como é que aconteceu isso?
Mataram a Jesus, e aí ele entra na conversa, de repente, do nada. E ele pergunta, sobre o que vocês estão falando? Ué, você não sabe? Você é o único que não sabe o que aconteceu lá? Ele apareceu do nada. Então, disse o reformador, que é como se ele já estivesse lá. Versículo 14, veja como foi com Maria, aqui mesmo no contexto do capítulo 20. No primeiro dia lá, Jesus apareceu, se revelou para Maria. Diz assim o texto. Maria, versículo 11, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que choras, ó mulher? Por que estás chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e tcharam! E viu Jesus em pé. Mas ela não reconheceu que era Jesus. E Jesus também lhe perguntou, mulher, por que choras? Estava lá. Do mesmo jeito que está aqui. Está aqui. Está aqui entre nós. Está do meu lado, está do seu lado, está sentado conosco. Ele está no meio dessa congregação, anunciando Deus, anunciando aos seus amigos, aos seus irmãos, o Senhor. Ele louva, ele adora juntamente com a igreja, ele está aqui entre nós. E o escritor aos Hebreus fala disso. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele está vivo, meus irmãos. Nós não servimos um Deus morto, nós não servimos um rei morto, nós servimos um Deus vivo. Nosso rei é vivo, ele está nesse lugar, ele está conosco, ele está presente aqui. Irmãos e irmãs, a cruz não pôde deter o Senhor Jesus Cristo. O túmulo não pôde deter o autor da salvação. Muito menos portas trancadas o poderiam deter. Como o caixão não pôde deter aquele pastor lá. Como diz Alistair Begg, nada o impediu de entrar na casa ou na sala onde eles estavam e de reentrar na vida deles, provando ser ele o Salvador, o único Salvador e a viva esperança, a única viva esperança deles. Nada o pôde deter. Ele podia ser visto, ouvido, tocado, conhecido. No versículo 20, Jesus mostra-lhes as mãos e o lado, mostra-lhes as cicatrizes, a marca, ou as marcas das mãos, e da lança que o havia atravessado no flanco, no lado, no seu abdômen. Estas marcas eram testemunhas da intensidade da batalha e da consequente vitória obtida por ele. Estas, meus irmãos, são provas indiscutíveis de que o Senhor ressurreto, embora aparecendo com um corpo glorificado, ele é a mesma pessoa que o Cristo crucificado. O ressurreto é o mesmo, é o único, é aquele que foi crucificado, pendurado no madeiro e que desceu à sepultura, mas ressuscitou ao 3º dia. Ele é o Cordeiro que foi imolado e que lá em Apocalipse traz as marcas, o sinal da degola. Mas ele disse, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia! Glória ao nome de Jesus.
Tendo ouvido então a saudação de Jesus e visto as evidências de sua ressurreição, isso provocou uma súbita explosão de alegria nos seus discípulos. Veja o que diz o versículo 20. Deixa eu achar o versículo 20. Dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, se alegraram em saber que era Ele. O mesmo que tinha sido crucificado, Ele aparece agora glorificado no novo corpo, mas ainda trazendo os sinais, as marcas do seu sacrifício. Eles então celebraram, eles então se alegraram tremendamente. Irmãos e irmãs, ou irmãs e irmãos, Jesus se aproxima da nossa vida da mesma maneira. Não importa onde estivermos, não importa o que tivermos feito, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, Ele pode entrar. Da mesma maneira, Ele pode entrar na nossa vida. Ele pode entrar na nossa tristeza. Ele pode entrar nas nossas trevas, Ele pode entrar no nosso pecado, Ele pode entrar no nosso medo, Ele pode entrar nas nossas dúvidas, Ele pode entrar nas nossas dívidas, Ele pode entrar nos nossos dramas e pode tornar-se visto e pode tornar-se conhecido, declarando que a paz esteja com vocês, que a paz esteja com você. Não temas, que a paz esteja com você, tenha paz. Porém, nesta aparição aos discípulos, o Senhor não veio somente para lhes dar a garantia da paz, da plena paz, mencionadas nos versículos 19 e 21. Ele veio dar-lhes uma missão, Ele veio apresentar-lhes uma missão, baseada na autoridade do relacionamento entre Ele e o Pai. Ele disse: assim como o Pai me enviou, no final desses 3 versículos, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Versículo 21. Os verbos enviou e envio, que aparecem no versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio. Esses verbos são palavras e tempos diferentes no original, no texto do grego. O primeiro verbo, enviou, está no tempo perfeito e fala da missão de Cristo nos seus aspectos eternos, naquilo que Ele veio realizar a fim de dar a vida eterna àqueles que creem. O segundo verbo, envio, está no presente. E assim enfatiza a atividade contínua que é designada aos discípulos aqui nesta terra. Nessa tarefa, o Senhor apresenta a sua própria missão como sendo a missão permanente do Pai. Ele a cumpre através da sua igreja. Os discípulos não recebem uma nova comissão. Eles desempenham a missão que é dele. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O Pai me enviou para salvar os pecadores, eu envio vocês para também levar a salvação para os pecadores. Jesus envia então seus discípulos para dar testemunho da verdade, para pregar a palavra da salvação e pela vida e ensino mostrar o caminho da bem-aventurança às pessoas. Fomos enviados.
Estamos em missão, irmãos. Mas o texto nos fala algo mais no versículo 22. Versículo 19 a 21, a missão cristã. Versículo 22 nos fala da capacitação cristã. Fala da autoridade, do mandato, a comissão. Que diz o versículo 22? E havendo dito isso, soprou o ruar de Deus, o sopro de Deus. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Glória a Deus. A tarefa dos discípulos, deles e de nós, de assumir a obra de Jesus, é compatível com a sua garantia de concessão de autoridade para a tarefa. Ele não dá uma ordem e diz: agora se virem, vão e façam do jeito de vocês, na força do seu braço. Não, ele lhes dá uma missão e ele lhes capacita para essa missão. Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. O que esse texto nos revela, irmãos, é que nós temos aqui um antegozo, ou uma antecipação, um adiantamento do Pentecostes, daquilo que aconteceu lá em Atos 2. É isso que esse texto nos mostra. Embora alguma concessão preliminar do Espírito Santo esteja implícita no contexto, por causa do verbo soprar, mas o que nós temos aqui não é o Pentecostes. Pentecostes aconteceu em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Nós temos aqui uma antecipação. Os discípulos não receberam o Espírito de forma plena aqui em João 20, como prometido por Deus, quando fala a respeito da vinda do Consolador em João, no capítulo 14. Nós não temos aqui o cumprimento da promessa de Joel. Ainda faltaria o revestimento pleno do poder do Espírito, que vai acontecer na descida do Espírito Santo em Pentecostes. Mas aqui, meus irmãos, aqui, como eu já tenho dito, eles recebem uma antecipação, um depósito. É como se o Senhor colocasse um crédito na nossa conta, na conta dos discípulos, dizendo assim: tem saldo aí, tem agora a unção de Deus, tem o poder de Deus na vida de vocês. Recebam, recebe o meu Espírito. É uma antecipação, portanto, um adiantamento, um depósito suficiente para dar-lhes o poder, para dar-lhes a capacitação do Espírito, para anunciar o Evangelho que traz o perdão dos pecados. Portanto, aqui nós temos uma antecipação, um antegozo do poder do Espírito, um avivamento, por assim dizer, porque o revestimento do poder, ou a vinda manifesta e a permanência duradoura do Espírito, aconteceu em Atos 2, no Pentecostes. Se eu e você cremos em Jesus, se nós o confessamos como único Senhor e Salvador, entregando-lhe nossa vida, pelo batismo nas águas, pela obediência à sua palavra, nós recebemos o Espírito Santo e o poder de Deus para anunciar o Evangelho. João, escrevendo à igreja, ele disse: vocês têm a unção que vem do Santo, e todos vocês têm conhecimento disso. 1 João 20, 27. Finalmente, então, para terminarmos, vamos para o versículo 23, a última parte da mensagem. Nós falamos nos 3 primeiros versículos, 19 a 21, da missão cristã. No versículo 22,
da capacitação cristã ou da comissão. E no versículo 23 eu quero falar do poder cristão. O poder que Jesus concedeu para os seus discípulos. Versículo 23 diz: se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverdes, são retidos. Preste atenção nesse poder. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. A igreja cristã, por muitos séculos, entendeu que Deus tinha dado a chave do céu, a chave do reino, e a chave para perdoar pecados para um discípulo. O texto mostra que foi para todos, tirando os que não estavam ali, Judas e Tomé. Foi dado para todos. Soprou sobre quem? Sobre eles, não soprou só sobre Pedro. Soprou sobre todos os discípulos. E disse-lhes: recebam o Espírito Santo. E ele continua: se de alguns vocês, não só Pedro, vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. E obviamente, antes que a gente possa entender que eu tenho poder para perdoar pecados, que você tem poder para perdoar pecados, ou que eu tenho poder e você tem poder para reter os pecados de algumas pessoas, embora eu gostaria. Brincadeira, gostaria nada. Mas se nós pudéssemos escolher, nós beneficiaríamos algumas pessoas e deixaríamos outras de fora. Não é isso. Nós não temos capacidade para perdoar pecados. Então, de que o Senhor está falando? Quando Ele diz: se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Como eu já disse, precisamos entender o versículo 23 a partir da compreensão do versículo 22. Quando Jesus soprou sobre eles o Espírito. A promessa foi dada a todo o grupo de discípulos. A todos os discípulos, inclusive a nós. O que ele comissiona aos discípulos e a nós é o poder e o privilégio de dar a certeza do perdão dos pecados às pessoas lá fora, através do anúncio do Evangelho. Nós podemos dizer, se você crer em Jesus e confessá-lo e se render a Ele como seu Senhor, Ele perdoa os seus pecados. O que nós temos é essa prerrogativa, nós temos o poder para afirmar isso com segurança, com certeza. Ele perdoa pecados, só Jesus perdoa pecados e ninguém mais. Então, à medida que eu tenho o revestimento, o poder, Deus já me enviou em missão para anunciar o Evangelho, eu tenho o tesouro, meus irmãos, que é a certeza do perdão. Esse é o tesouro precioso que nós podemos dar, que nós podemos compartilhar às pessoas. Então, o que ele comissiona aos discípulos, e eu estou me preparando para concluir, e também a nós, é o poder e o privilégio de dar a certeza do perdão dos pecados por Deus, através do anúncio do Evangelho. Embora o poder de perdoar pecados não esteja nos discípulos, não esteja em nós, a pregação do Evangelho proclama esse perdão. Os pecadores podem ter esperança. Deus tem prazer em perdoar. Deus é um Deus perdoador.
Lamentavelmente, a mesma cruz que aponta o meio da salvação também condena. A cruz tem o poder de salvar os que creem, mas traz juízo sobre os que não creem. Aqueles que não respondem com fé à pregação do Evangelho são deixados em seus pecados, ou seja, como diz o texto no original aí, seus pecados são retidos. Seus pecados continuam. Não crê, se crê, o pecado é removido. Se crê, recebe o perdão. Se não crê, os pecados são retidos. E esta, como eu disse ontem no final da cantata, esta é a pior tragédia da humanidade. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. O apóstolo João escreveu isso no seu Evangelho, no capítulo 8, no versículo 24. Então, concluindo, meus irmãos, a ressurreição corporal de Jesus é o penhor, é a garantia da nossa salvação, porque Ele vive, nós também viveremos eternamente. No texto dessa manhã, o outrora crucificado Jesus, como já falei, aparece aos seus discípulos, comissionando a eles para a sua obra e equipando-os com o Espírito Santo. O Senhor está conosco, Ele está vivo, Ele está entre nós, nos capacitando e nos enviando a anunciar o Evangelho do perdão. Nós recebemos da parte de Deus o tesouro mais precioso sobre a terra, o Evangelho do perdão. Mas muitas vezes o temos mantido escondido dos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos para que o Senhor nos perdoe e nos conceda poder e coragem para proclamar o Evangelho do perdão. E eu finalizo com algumas aplicações breves aqui, finais. Viva como alguém que crê que Jesus está presente entre nós. Não viva como alguém que vive no medo, mas como alguém que vive na presença do príncipe da paz. Não tenham medo, que a paz esteja com vocês. Viva como alguém enviado, não como alguém que assiste, mas como alguém que participa, que serve. Viva como alguém capacitado. Não viva como alguém que tenta, mas como alguém que depende do Espírito Santo e que tem o revestimento do Espírito Santo. Viva como alguém que carrega o Evangelho. Não como alguém que se cala, mas como alguém que anuncia. Amém? Com todas as cabeças curvadas, eu quero orar. Feche seus olhos por um instante, por favor. Há portas trancadas na sua vida? Deus pode abri-las.
importa onde você esteja hoje, Ele pode se apresentar a você e trazer paz, mesmo no meio do medo, da dor, do desespero. Não há portão, não há cadeado, não há tranca, trava elétrica que o impeça. Ainda que um caixão fosse a nossa realidade a nos envolver, Ele poderia abri-lo. Ainda que fosse um cofre de banco, e nos prendessem lá dentro, Ele poderia abri-lo e aparecer lá entre nós. Senhor, abre as portas trancadas da minha vida, da vida dos meus irmãos. Sopra sobre nós o Teu Espírito. Renova em mim a alegria da Tua salvação. E envia-me hoje para anunciar o Evangelho do perdão. Eu quero ser parte da Tua missão, Senhor. No nome de Jesus eu oro. Eu quero que esta igreja seja parte da tua missão. Em nome de Jesus eu oro. Envia esta igreja para anunciar o Evangelho do perdão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?